Em 2021, uma cuidadora em Porto Alegre começou a trabalhar com um paciente terminal. Senhor Augusto, 82 anos. Câncer em estágio avançado. Semanas de vida, talvez dias. Ele morava sozinho num apartamento antigo, sem família, sem visitas. Só ela. Trabalho noturno, plantão de 12 horas, das 8 da noite às 8 da manhã. Os primeiros dias foram tranquilos. Ele dormia muito, falava pouco, aceitava medicação sem resistência. Até a quinta noite, quando ela entrou no quarto dele para verificar os sinais e encontrou ele sentado na cama, olhos arregalados, olhando fixamente para o canto do quarto. Senhor Augusto, está tudo bem? Ele não respondeu, só continuou olhando, fixamente, para o canto escuro, onde não havia nada. Ela está aqui, ele sussurrou finalmente. A mulher de branco. Ela vem toda noite agora. Fica ali, me olhando, esperando. Não tem ninguém ali, Senhor Augusto. Tem sim. Você não vê porque ainda não é sua hora. Mas eu vejo. E ela está esperando. Porque sabe. Sabe que é questão de tempo. 3 dias depois ele morreu. Durante o plantão dela. 2 da manhã. Ela estava preparando medicação na cozinha. Ouviu som vindo do quarto. Como conversa. Voz do Senhor Augusto. E outra voz. Feminina. Respondendo. Correu para o quarto. Ele estava sentado, sorrindo, olhando para o mesmo canto, braço estendido, como se segurasse uma mão invisível. Ela veio me buscar, ele, finalmente, e fechou os olhos. Parou de respirar. Pacificamente, mas o apartamento ficou diferente depois. Gelado, pesado, como se algo tivesse entrado e esquecido de sair. E toda a noite, quando ela voltava para fechar o processo, organizar documentos, limpar, sentia, no mesmo canto do quarto, uma presença, observando, esperando, como se tivesse cumprido uma tarefa, mas não tivesse ido embora completamente, porque talvez houvesse mais alguém, naquele prédio, naquela cidade, próximo de partir, próximo de precisar, de uma mulher de branco, esperando no canto. Conto mistérios. Esse relato foi me contado por uma amiga que trabalha como cuidadora, a Mariana, profissional há 8 anos, especializada em cuidados paliativos, pacientes terminais. Ela sempre foi forte, racional, acostumada com morte, fazia parte do trabalho. Até esse caso, até o Sr. Augusto, até a mulher de branco. Meu nome é Fernanda, tenho 35 anos, sou enfermeira, trabalho em Porto Alegre há 10 anos. Conheci a Mariana num curso de cuidados paliativos em 2019. Nos tornamos próximas, amigas de desabafos, de conversas difíceis. Quando ela me contou o que aconteceu com o Sr. Augusto, achei alucinação induzida por cansaço. Trabalho noturno, ambiente pesado, luto repetitivo, até ela me levar lá, no apartamento, 3 semanas depois da morte dele. E eu sentir e ver coisas que enfermagem não prepara você para lidar. Porque tem mortes que fecham ciclos, e tem mortes que abrem portas. E a do Sr. Augusto abriu algo que não fechou direito. Mariana começou a trabalhar com o Sr. Augusto em janeiro de 2021. Contrato através de uma agência. Cuidados paliativos domiciliares. Paciente terminal. Sem família. Pagamento pelo espólio. Ele está sozinho, sem parentes próximos. Recusa internação. Quer morrer em casa. Precisa de alguém profissional. Noturno. Plantão completo. Mariana aceitou. Experiência com casos assim. Sabia lidar com a solidão dos moribundos. Chegou no apartamento. Edifício antigo. Bairro Cidade Baixa. 4º andar. Sem elevador. Sr. Augusto a recebeu. Magro, frágil, mas lúcido. Olhos claros. Voz firme. Você é a nova cuidadora? Quantas já vieram antes? Não sei, senhor. Sou a que está aqui agora. Elas sempre vão, depois de alguns dias. Dizem que não se adaptam. Mas eu sei. É por causa dela. Dela quem? A mulher que vem me visitar. À noite. Elas ficam com medo. Mas você parece forte. Talvez aguente. Mariana achou delírio. Comum em pacientes terminais. Alucinações. Visões. Parte do processo. Primeiras noites foram tranquilas. Rotina simples. Medicação às 10. Verificação de sinais às 2. Troca de posição às 5. Ele dormia muito. Acordava pouco. Falava menos ainda. Aceitava tudo sem reclamar.
Até a quinta noite, quando tudo mudou. Era quase meia-noite. Mariana estava na sala, lendo, esperando o horário da próxima medicação. Ouviu som vindo do quarto, como conversa abafada. Voz do Sr. Augusto, falando com alguém. Levantou. Foi verificar. Porta entreaberta. Luz do abajur acesa. Ele estava sentado na cama, olhos arregalados, olhando fixamente para o canto direito do quarto, perto da janela. Sr. Augusto? Com quem o senhor está falando? Ele não respondeu imediatamente. Continuou olhando. Depois, sem desviar os olhos. Com ela, a mulher de branco, está ali, me observando. Mariana olhou para o canto. Vazio. Nada. Só parede, cortina, sombras. Não tem ninguém ali, senhor. Tem sim. Você não vê porque não está na sua hora. Mas eu vejo. Toda noite ela vem agora. Fica ali, quieta, me olhando. Sem pressa. Só esperando. Esperando o quê? Para me levar. Quando chegar a hora. Ela é paciente. Muito paciente. Já vi antes, em outros. No hospital, quando eu visitava minha esposa. Antes dela morrer. Via essa mulher. Nos quartos, nos corredores. Sempre perto dos que iam partir. E agora, ela vem para mim. Mariana mediu os sinais. Tudo estável, dentro do esperado para alguém no estado dele. Deve ser efeito da medicação. Vou ajustar a dosagem. Não é medicação. E você sabe, no fundo sabe, porque já sentiu ela. Quando entrou aqui, aquele frio, aquele peso, como se o ar ficasse mais denso, mais pesado. Mariana não admitiu, mas era verdade. Desde a primeira noite sentia algo diferente naquele apartamento. Uma presença, sutil, mas constante. Como se houvesse sempre alguém, num cômodo ao lado, esperando. As aparições se intensificaram, toda noite, sempre no mesmo horário. Entre meia-noite e 3 da manhã. Sr. Augusto acordava, sentava, olhava para o canto e conversava. Ela está mais próxima hoje. Consegue ver melhor agora. Ela diz algo? Não com palavras, mas eu entendo. Ela transmite paz, aceitação, fim do sofrimento. E eu quero ir. Estou pronto. Mas ela diz que ainda não. Que tem que ser no momento certo, no tempo certo. Mariana começou a sentir também. Sempre no mesmo canto. Uma sensação de ser observada, especialmente de madrugada, quando estava sozinha na sala. Sr. Augusto dormindo. Olhava para o corredor, para o quarto dele, e sentia, como se houvesse alguém, parado, na penumbra, entre ela e ele. Uma silhueta, branca, borrada, que sumia quando ela piscava. É impressão, cansaço, ambiente pesado, paciente terminal. Normal ter essas sensações. Mas não era normal, e ela sabia. Na 9ª noite, acordou sobressaltada. Estava cochilando na poltrona da sala. 3h15 da manhã. Sensação de ser observada, muito forte, muito próxima. Abriu os olhos e viu, por uma fração de segundo, antes de sumir, uma mulher, de pé, no meio da sala, entre ela e o corredor. Vestido branco, comprido, cabelos longos, rosto indefinido, parada, imóvel, olhando em direção ao quarto do Sr. Augusto. Mariana gritou. A figura desapareceu. Como fumaça dissipando, correu para o quarto dele. Ele estava acordado, sorrindo, tranquilo. Você viu ela? Finalmente viu? Eu não sei o que vi. Viu ela, a mulher de branco. Ela está ficando mais forte, mais presente, porque está quase na hora. E quando está quase na hora, até os vivos conseguem ver, um pouco. Sr. Augusto morreu na 12ª noite. 17 de janeiro, 2h43 da manhã. Mariana estava na cozinha, preparando chá. Ouviu o som vindo do quarto. Conversa, voz dele, clara, animada, como não falava há dias. E outra voz, feminina, suave, respondendo. Correu para o quarto. Porta aberta, luz acesa. Ele estava sentado, apoiado em travesseiros, sorrindo, olhando para o canto. Mas não só olhando. Braço direito estendido, mão aberta, como se segurasse outra mão. Sr. Augusto, ela veio me buscar, finalmente.
Disse que é hora, que posso ir agora, sem dor, sem medo. Quem veio? Não tem ninguém aqui. Tem sim, olha. Ela está bem ali, segurando minha mão. Está fria, mas não assusta. É reconfortante. Mariana olhou pro canto, pro espaço vazio onde ele olhava, e sentiu. A temperatura do quarto caiu, drasticamente. Ar ficou denso, pesado. E por um momento, brevíssimo, viu, ou achou que viu, uma silhueta, branca, ao lado da cama, curvada, como se realmente segurasse a mão dele. Obrigado por cuidar de mim, ele disse, olhando para Mariana, lágrimas escorrendo. Mas não precisa mais. Ela vai cuidar agora. Ela vai me levar para onde não dói, para onde não fico sozinho. Senhor Augusto, deixa eu chamar o médico. Aumentar a medicação. O senhor está... Estou bem. Pela primeira vez em meses, estou bem. E pronto. Ele fechou os olhos. Sorriso sereno. Mão ainda estendida, segurando o vazio. Respiração diminuiu. Pausou. Parou. Mariana checou o pulso. Nada. Pupilas fixas. Óbito confirmado. Mas o quarto. O quarto ficou diferente. O frio continuou. A densidade. A presença. Como se algo tivesse entrado. Cumprido missão. Mas não saído completamente. E quando ela olhou para o canto, onde ele sempre olhava, teve certeza. Absoluta. De que havia alguém ali. Ainda. Observando. Não com hostilidade, mas com atenção. Como se avaliasse. Estudasse. Como se tivesse concluído um trabalho. E agora procurasse. O próximo. Procedimentos foram feitos. Médico chamado. Atestado de óbito. Funerária. Remoção do corpo. Apartamento ficou vazio. Aguardando o inventário. Espólio. Leilão. Mariana foi chamada de volta. 3 semanas depois. Para organizar pertences. Documentação. Fechar processo. Não queria ir. Mas era parte do contrato. Precisava. Entrou no apartamento. De dia. Luz natural, janelas abertas, mas sentiu, imediatamente, aquela presença, mais forte agora, mais definida. Foi até o quarto, hesitante. Porta aberta, cama arrumada, vazia, e o canto. O maldito canto onde ele sempre olhava. Estava diferente. A parede tinha marca, leve, quase imperceptível. Formato de mão, como se alguém tivesse apoiado e deixado impressão. Mas a marca era estranha, fria ao toque, geada, em pleno verão de Porto Alegre. E quando tirou a mão, a marca continuou, por segundos, brilhando levemente, antes de desaparecer. Me ligou naquele dia, desesperada, pedindo que eu fosse, que visse, que confirmasse que não era loucura. Fui, céticos, mas solidária. Amiga ajuda amiga. Entrei no apartamento e senti, imediatamente, como ela descreveu. Presença, peso, frio, especialmente no quarto, especialmente no canto. Vamos embora, falei. Deixa o espólio pro advogado resolver. Não vale a pena. Mas quando estávamos saindo, olhei para trás, uma última vez, e vi, claramente, sem dúvida, uma figura, branca, parada, no canto do quarto, onde o Sr. Augusto olhava. Não era sombra, não era reflexo, era sólida, tridimensional, real. Uma mulher, vestido branco longo, cabelos cobrindo o rosto, mãos cruzadas à frente, parada, imóvel, como estátua, mas não olhando para nós, olhando para a janela, para o prédio ao lado, como se observasse, esperasse, procurasse. O próximo. Apartamento foi lacrado, problemas no espólio, processo travado, até hoje não resolvido. Ninguém quer comprar, ninguém quer alugar. Fica lá, vazio. 3 anos depois, mas tem relatos de vizinhos, do prédio, especialmente os do quarto andar. Luzes acendem sozinhas, no apartamento vazio, de madrugada, entre 2 e 3. E sombras, nas janelas, figura branca, parada, olhando, sempre olhando, para os apartamentos ao redor, para os vizinhos, especialmente os idosos, os doentes, como se procurasse, avaliasse, escolhesse, o próximo a receber visita, noturna, silenciosa, inevitável. Mariana não trabalha mais com cuidados paliativos, mudou de área, não aguenta mais.
Porque depois daquele caso, ela começou a ver, em outros pacientes, em outros lugares, a mulher de branco, ou variações dela, sempre nos cantos, sempre observando, sempre esperando. Ela não é única, Mariana me disse. Última vez que conversamos. Tem várias, ou é a mesma em vários lugares. Não sei, mas elas estão lá, sempre lá, nos hospitais, nas casas, nos quartos dos que vão partir, esperando, pacientes, sabendo que mais cedo ou mais tarde, todos vamos precisar de alguém para nos buscar, quando chegar a hora. Perguntei se ela tinha medo, de ver, de saber. Não, não mais, porque percebi algo. Elas não são más, não causam a morte, só acompanham, guiam, facilitam a passagem. Para quem está sozinho, para quem não tem ninguém, elas são a companhia, na hora mais solitária, a última mão que seguramos, antes de ir. E isso te conforta? Deveria, mas não. Porque tem uma coisa que me assombra. O quê? Se elas vêm buscar os que estão morrendo, por que algumas ficam? Depois, por que não vão embora? Por que continuam observando, esperando, procurando? Como se houvesse cota, como se precisassem buscar mais, sempre mais. Não soube responder, porque a verdade, a terrível verdade, é que talvez a morte não seja individual, talvez seja coletiva. E quando uma porta abre, para o próximo, outras portas afrouxam, para outros, próximos, adjacentes. E a mulher de branco, que veio buscar Sr. Augusto, ficou, porque percebeu que naquele prédio, naquela vizinhança, havia mais, muito mais, prontos, próximos, esperando. E ela, paciente, eficiente, pontual, só precisa esperar, no canto, observando, até que chegue a hora de cada um. Se você cuida de alguém terminal, e eles começam a olhar, fixamente, para o canto vazio do quarto, e dizem que há alguém lá, alguém esperando, não descarte como delírio, não ignore como medicação, porque talvez eles estejam vendo o que você ainda não pode ver, mas que está lá, paciente, observando, esperando, e quando chegar sua hora, sua própria hora, você também vai ver, vai reconhecer, vai entender, porque eles não tinham medo, porque aceitavam, porque sorriam, porque não é assustador ter companhia na hora final. O assustador, o verdadeiramente aterrorizante, é perceber que ela não vem só quando chamada, ela escolhe, ela decide, ela marca, e quando marca você, quando aparece no seu canto, não adianta. Em 2019, um músico em Recife comprou um violino usado numa loja de instrumentos antigos, peça rara, fabricação europeia, anos 1920, verniz original, som excepcional, preço suspeitosamente baixo. Pertenceu a um músico local, faleceu, família quer se desfazer. Ele não pensou duas vezes, era a peça que sempre sonhou, dentro do orçamento, perfeito. Levou para casa, abriu o estojo, pegou o instrumento, passou o arco nas cordas, som perfeito, ressonância incrível. Melhor que qualquer violino que já tocara. Praticou por 3 horas naquela noite, perdido na música, absorto, até perceber algo estranho, quando parava de tocar, e ficava em silêncio. Ouvia notas, continuando, vindas do violino, sozinho, pousado na cadeira, como se alguém ainda tocasse, invisível, completando a melodia. Achou ressonância natural, vibração das cordas, física acústica, até a terceira noite, quando acordou às 3 da manhã, com som de violino, vindo da sala, onde deixara o instrumento, guardado no estojo, fechado. Alguém tocava, perfeitamente, uma música que ele nunca ouvira, triste, melancólica, hipnotizante. Levantou, foi até a sala, o som parou, abriu o estojo, o violino estava lá, intocado, mas as cordas ainda vibravam, levemente, como se tivessem acabado de ser tocadas, e no ar, um cheiro, leve, de colônia antiga, masculina, que não era dele, como se alguém tivesse estado ali, tocando, segundos antes,
e sumido quando ele chegou. Conto mistérios, esse caso aconteceu com um colega músico da Orquestra Sinfônica de Recife, o Pedro. Violinista profissional, 20 anos de carreira, técnica impecável, ouvido absoluto, pessoa séria, dedicada, que sempre tratou música como ciência, física, matemática, razão, até esse violino, até as notas que tocavam sozinhas, até a presença que não foi embora. Meu nome é André, tenho 38 anos, também sou músico, violoncelista, trabalho na mesma orquestra. Conheci o Pedro em 2015. Nos tornamos próximos, amigos de ensaio, de bares, de conversas sobre música. Quando ele me contou sobre o violino, achei brincadeira, metáfora, inspiração artística demais, até ele me mostrar, me fazer ouvir, me deixar tocar aquele instrumento e sentir, na pele, o que significa dividir um instrumento com algo que não deveria estar lá. Porque alguns objetos guardam mais que história, guardam paixão, obsessão, alma. E quando a alma se recusa a partir, fica presa no único lugar onde se sentia viva, na música, no instrumento, tocando, eternamente tocando. Pedro sempre foi obcecado por violinos, desde criança. Começou aos 6, nunca parou. Colecionava, restaurava, conhecia fabricantes, épocas, técnicas. Era especialista. O violino que usava na orquestra era bom, mas não excepcional. Sonhava com algo melhor. Maio de 2019. Visitou uma loja de instrumentos antigos, Casa do Maestro, centro do Recife, loja famosa, décadas de história. Instrumentos de músicos importantes, pernambucanos e visitantes. O dono, seu Martim, 70 e poucos anos, conhecia Pedro, sabia do interesse dele. Chegou algo especial, esta semana, pode te interessar. Mostrou o violino, estojo de madeira antiga, veludo vermelho por dentro, e lá estava, violino europeu, início do século XX, verniz âmbar, madeira envelhecida perfeitamente. Pedro pegou, sentiu o peso, a ergonomia, o equilíbrio, perfeito. Passou o arco, uma nota, ressonância extraordinária, som cheio, profundo, emotivo. Quanto? Perguntou, coração acelerado. 8.000. Pedro arregalou os olhos. Violino daquele nível valia fácil 20, 30 mil. Por que tão barato? Seu Martim hesitou. Pertenceu ao maestro Arnaldo Costa. Conhece? Claro, lenda local. Dirigiu a orquestra nos anos 60 e 70. Morreu em 2018? Isso. Janeiro de 2018. A família trouxe os instrumentos. Querem vender tudo. Rápido. Precisam do dinheiro. Mas por que tão barato? Outro silêncio. Mais pesado. Teve outros interessados. 3. Todos devolveram. Em menos de uma semana. Por quê? Dizem que o instrumento tem particularidades. Som estranho. Coisas incomuns. Não sei detalhes. Mas sempre voltavam, pedindo devolução. Alguns assustados. Pedro riu. Som estranho é mau ajuste. Coisas incomuns é falta de técnica. Eu quero. Tem certeza? Porque se devolver, não aceito de volta. Última chance. Depois vou para leilão. Certeza absoluta. Péssima decisão. Primeira noite em casa. Pedro mal conseguia soltar o violino. Tocou por horas. Repertório clássico. Beethoven, Bach, Paganini. Cada peça soava melhor, mais rica, mais emotiva. É o instrumento perfeito, como eu nunca toquei antes. Por volta das 11 parou, cansado, dedos doloridos. Guardou o violino, foi dormir, deitado na cama, quase pegando no sono. Ouviu notas, violino, vindas da sala. Onde deixara o instrumento? Sentou na cama, escutou. Eram as mesmas notas que ele tocara, minutos antes, continuando, como se a música não tivesse parado, apenas continuado, sozinho. Ressonância, cordas ainda vibrando, normal. Mas não era normal, porque não eram vibrações caóticas, eram notas, organizadas, melódicas. Levantou, foi até a sala, devagar. O som continuava, nítido, real, violino sendo tocado. Abriu a porta. O som parou. Imediatamente.
como se quem tocasse tivesse parado ao perceber presença. O violino estava no estojo, aberto, sobre a mesa, intocado. Pedro aproximou. Tocou as cordas, frias, imóveis, sem vibração residual. Impressão, cansaço, muito tempo tocando, ouvido saturado. Voltou para a cama, tentou dormir. Às 3 da manhã acordou de novo, com som de violino, mais alto, mais claro, mais intencional. Música diferente, que ele não conhecia. Triste, melancólica, complexa, belíssima. Levantou, coração disparado. Foi até a sala, mais rápido agora, sem hesitar. Abriu a porta. Som parou. Instantaneamente. Violino no estojo. Parado. Silencioso. Mas desta vez, percebeu. As cordas. As cordas ainda vibravam. Sutilmente. Diminuindo. Como se tivessem acabado de ser tocadas. Segundos antes. E no ar. Cheiro. Leve mas presente. Colônia masculina. Antiga. Amadeirada. Que definitivamente não era dele. Pedro me contou no ensaio. Dia seguinte. Achei fascinante. Do ponto de vista acústico, pode ser vibração simpática, frequências ambientais, caminhões passando, obras, som viaja. André, eu sei distinguir vibração aleatória de música intencional. Aquilo era música, organizada, proposital. Grava, esta noite. Coloca o celular perto, se tocar de novo, captura. Ele fez. Naquela noite, celular ao lado do violino, gravando, a noite inteira. De manhã revisou. Horas de silêncio. Até 3h17 era o som. Claro, inconfundível. Violino, tocando, perfeitamente. Uma melodia desconhecida. Por 3 minutos e 40 segundos. Depois parou. E não voltou. Resto da gravação. Silêncio. Ele me mandou o áudio. Ouvi. Fiquei arrepiado. Porque não era som residual. Não era vibração. Era alguém tocando, profissionalmente, com técnica, com emoção, com intenção. Pedro, isso é real. Como é possível? Não sei, mas tem mais. Reconheci o estilo, a forma de tocar, as frases musicais. De quem? Do maestro Arnaldo. Tenho gravações dele, dos anos 70, apresentações, ensaios, e é idêntico, o mesmo estilo, a mesma digitação, os mesmos vícios de interpretação. É como se fosse ele, tocando. De novo. Silêncio pesado entre nós. Maestro Arnaldo morreu há mais de 1 ano. Eu sei. Por isso não faz sentido. Por isso estou assustado. Pedro continuou tocando o violino. Durante o dia. Ensaios. Apresentações. Normal. Mas toda noite. 3 da manhã. O violino tocava, sozinho. A mesma música desconhecida. Ele tentou gravar mais, documentar, entender. Mas sempre a mesma melodia, nunca completada, sempre interrompida. Como se faltasse algo. Como se o músico invisível procurasse algo e não encontrasse. 1 semana depois, Pedro teve coragem de tentar algo diferente. Às 3 da manhã, quando o violino começou a tocar sozinho, ele não foi interromper. Ficou na cama, escutando. A melodia triste, incompleta, repetitiva. E então, pegou seu celular, abriu o aplicativo de partituras e começou a anotar. As notas, o ritmo, a estrutura, transcrevendo, em tempo real, o que ouvia. A música parou, como sempre, depois de alguns minutos. Mas Pedro tinha a partitura completa, do trecho que sempre tocava. A parte que se repetia. No dia seguinte, foi ao arquivo da orquestra, sessão histórica, procurou. Repertório do maestro Arnaldo, horas vasculhando, até encontrar, numa caixa empoeirada, partituras manuscritas, anos 70. E lá estava, a mesma música, que o violino tocava, todas as noites. Título: Elegia Inacabada, para violino solo, Arnaldo Costa, 1977. E embaixo, anotação manuscrita, letra do próprio maestro. Nunca consegui terminar. Nunca encontrei o final correto. Morrerei sem concluir minha obra-prima. Pedro voltou para casa, com a partitura. Estudou, analisou, entendeu. A música era incompleta. Faltava o movimento final, a resolução, o fechamento. E toda noite, o violino tocava. O mesmo trecho.
esperando, procurando, querendo. Alguém que completasse, que encontrasse o final, que terminasse o que foi começado. Pedro decidiu. Ia tentar completar a música, terminar o que Maestro Arnaldo não conseguiu. Estudou a partitura, entendeu a estrutura, o estilo, a intenção emocional, compôs. Diversos finais, testou. Nenhum parecia certo, nenhum se encaixava perfeitamente. Até que numa noite, 2 semanas depois, ele sentiu a resolução correta, natural, inevitável. Esperou 3 da manhã. O violino começou. Como sempre, a melodia incompleta, repetitiva. Pedro levantou, pegou o violino, no meio da execução fantasma, e continuou, tocando junto. As cordas vibravam sozinhas, e ele tocava sobre, complementando, harmonizando. E então, pela primeira vez, ele tocou o final, o movimento que faltava, a resolução que nunca existira. O violino vibrou, fortemente, como nunca antes, ressonância que atravessou o apartamento. E então, silêncio, completo, absoluto. Pedro esperou. 1 minuto, 2, 5, nada. O violino ficou mudo, inerte. Funcionou. Ele terminou. Através de mim. E agora pode descansar. Mas pela manhã, quando acordou, percebeu. O violino estava diferente. O som, quando tocou, estava apagado, sem vida, sem emoção. Como se algo tivesse ido embora, definitivamente, e levado consigo a alma do instrumento, o que fazia aquele violino especial, excepcional, único. Era a presença, a obsessão, o músico preso. E quando ele foi liberado, quando a música foi completada, ele partiu, levando consigo a magia, o som, a paixão que habitava aquelas cordas. Pedro vendeu o violino, semanas depois, por 3.000, menos que pagou, porque não valia mais. Era só madeira, verniz, cordas, sem alma, sem presença, sem música verdadeira. Pesquisei sobre Maestro Arnaldo, depois, por curiosidade. Em 2020, uma psicóloga em Florianópolis começou a atender uma paciente online. Terapia por videochamada, comum durante a pandemia, prático, seguro, eficiente. A paciente se chamava Laura, 28 anos, ansiedade, crises de pânico, insônia. Primeira sessão foi normal, apresentações, histórico, estabelecimento de vínculo. Segunda sessão também. Laura falava bem, articulada, consciente dos problemas. Na terceira sessão, a psicóloga percebeu algo estranho, por 2 vezes, durante a conversa. Viu movimento, atrás da Laura, na câmera, como se alguém tivesse passado, rápido, no fundo do enquadramento. Laura, tem alguém aí com você? Não, moro sozinha. Por quê? Achei que vi alguém passando, atrás de você. Deve ser reflexo na janela, ou sombra. Apartamento pequeno, luz estranha. A psicóloga anotou. Possível alucinação visual própria. Cansaço. Muitas horas em tela. Até a 4ª sessão, quando viu de novo. Mais claro, mais definido, mais impossível de ignorar. Uma figura, parada. Atrás da Laura, parcialmente visível. Do ombro para cima. Rosto indefinido, mas presente, observando. A sessão, a conversa, a paciente e Laura, completamente alheia, falando normalmente, sem perceber, que não estava sozinha, que alguém, ou algo, assistia. Cada sessão, cada palavra, cada revelação íntima, do lado de fora do enquadramento, mas dentro da câmera, esperando, observando, como se a terapia não fosse só entre psicóloga e paciente, mas incluísse um terceiro, invisível, sempre presente. Conto mistérios, esse caso foi relatado por uma colega de profissão, a doutora Camila, psicóloga clínica, 10 anos de experiência, CRP ativo, ética impecável, pessoa extremamente racional, científica, que sempre tratou relatos sobrenaturais como projeções inconscientes. Até esse caso, até a Laura, até a figura que aparecia nas videochamadas. Meu nome é Roberto. Tenho 43 anos. Também sou psicólogo. Trabalho em Florianópolis há 15 anos.
Conheci a Camila numa supervisão clínica em 2018. Nos tornamos colegas. Trocamos casos, dúvidas, experiências. Quando ela me procurou, em outubro de 2020, estava visivelmente abalada, perturbada. Preciso te mostrar algo. Não sei se é real, ou se estou tendo algum tipo de episódio. Me mostrou as gravações das sessões, que ela arquivava com o consentimento da paciente. E vi, com meus próprios olhos, o que a tinha perturbado tanto. Porque não era projeção, não era pareidolia, não era artefato de compressão de vídeo. Era alguém, definitivamente alguém, presente nas gravações, que não deveria estar ali. Doutora Camila migrou para o atendimento online em março de 2020, início da pandemia. Como todos, adaptou-se bem. Plataformas seguras, protocolos éticos, consentimento documentado, tudo correto. Pacientes novos chegavam por indicação. Site, redes sociais. Demanda aumentou. Isolamento gerou crises. Laura foi indicação de outra paciente. Amiga minha precisa de ajuda. Está em crise. Pode atender? Camila aceitou. Primeira sessão em julho de 2020. Quarta-feira, 10 da manhã. Laura apareceu na tela. Mulher jovem. Aparência cuidada. Apartamento simples, mas organizado ao fundo. Obrigada por me receber. Não estou bem. Crises de ansiedade, pânico. Não durmo direito há meses. Quando começou? Março. Quando a pandemia começou, fiquei sozinha. Trabalho home office. Não vejo ninguém. E comecei a sentir coisas. Que tipo de coisas? Presença. Como se tivesse alguém aqui, no apartamento, comigo. Mas quando olho, não tem ninguém. Mas a sensação continua, de ser observada. O tempo todo. Camila anotou. Sintomas clássicos. Isolamento prolongado. Solidão. Ansiedade projetada. Tratável. Sessões seguiram, semanalmente. Laura melhorava. Relatava menos crises. Dormia melhor. Respondia bem ao tratamento. Até a terceira sessão. Quando Camila viu. Pela primeira vez. Terceira sessão. 29 de julho. 10 da manhã. Como sempre. Laura estava falando. Sobre trabalho, pressão, prazos, estresse acumulado. Camila ouvia. Atenta. Fazendo anotações. Observando linguagem corporal. Expressões. E então, no canto da tela, atrás da Laura, algo se mexeu. Rápido. Sombra. Passando. Da esquerda para a direita. Atrás do ombro dela. Camila pausou mentalmente. Olhou melhor. Nada. Fundo vazio. Parede. Porta fechada. Você estava dizendo... Laura continuou. Camila voltou a atenção, mas ficou alerta, observando o fundo. 10 minutos depois, aconteceu de novo. Movimento. Mesmo lugar. Mais lento, mais definido. Como se alguém passasse, atravessando o enquadramento, atrás da paciente. Laura, desculpa interromper. Tem alguém aí com você? Não? Por quê? Achei que vi alguém passando atrás de você. Laura virou. Olhou para trás. Não tem ninguém. Moro sozinha. Porta trancada. Pode ser reflexo da janela. Ou sombra. Luz às vezes cria ilusões. Deve ser isso. Mas Camila sabia. Não era reflexo. Não era sombra. Era movimento. Real. Intencional. Anotou. Investigar. Possível alucinação visual própria. Excesso de tela. Cansaço ocular. Mas não acreditava. Porque tinha visto. Claramente. E não estava cansada. Estava focada. Quarta sessão. 5 de agosto. Camila estava preparada. Atenção redobrada. Observando. Laura começou a relatar. Melhora significativa. Menos ansiedade, menos crises. Dormindo melhor. Acho que está funcionando. A terapia. Me sinto mais leve. Menos observada. Menos observada? Aquela sensação de ter alguém aqui. Diminuiu. Quase não sinto mais. Camila ia responder. Quando viu. E dessa vez, não foi movimento. Foi presença estática. Atrás da Laura. Parcialmente visível. Do ombro para cima. No canto esquerdo da tela. Uma figura. Parada. Cabeça levemente inclinada. Como se observasse. A tela.
A seção. Sem rosto definido. Apenas silhueta. Mais sólida. Presente. Real. Camila sentiu arrepio percorrer a espinha. Manteve compostura profissional. Continuou sessão. Mas não conseguia parar de olhar. A figura ficou. Por quase 1 minuto. Depois, sumiu. Como tinha aparecido. Laura não percebeu nada. Continuou falando. Normalmente. Completamente alheia. Sessão terminou. Despedidas. Desligaram. Camila imediatamente revisou a gravação, que fazia de todas as sessões, com consentimento. Avançou para o momento, onde tinha visto a figura. E lá estava. Gravado. Registrado. Inegável. Alguém. Ou algo. Atrás da Laura. Observando. Por 53 segundos. Antes de sumir. Camila me procurou. Naquela mesma tarde. Mandou as gravações. Pediu opinião, análise, confirmação. Assisti todas as sessões. Cronologicamente. E vi. A progressão. Primeira e segunda sessão. Nada. Só Laura. Fundo vazio. Normal. Terceira sessão. Movimentos rápidos. 2 vezes. Atrás dela. Passando. Quarta sessão. Figura estática. Parcialmente visível. 53 segundos. Observando. Camila. Isso é... não sei o que é. Mas não é pareidolia. Não é artefato digital. É algo registrado. Real. O que eu faço? Conto pra ela? Encerro o tratamento? Isso é ético? Não sei. Primeiro, vamos entender. Pode ser alguém real. Invasor. Stalker. Pessoa física no apartamento dela. Ela disse que mora sozinha. Porta trancada. Mesmo assim, precisamos confirmar. Pergunte. Próxima sessão. De forma sutil. Sobre segurança. Quem tem chave. Acesso. Quinta sessão. 12 de agosto. Camila seguiu o plano. Perguntou sutilmente. Laura, por curiosidade, você mora sozinha? Mas alguém tem chave do seu apartamento? Caso de emergência? Não, só eu. Por quê? Segurança, isolamento. Importante ter alguém de confiança com acesso. Ah, faz sentido. Mas não, nem meus pais. Moro sozinha desde 2019. Total privacidade. E então, durante essa conversa, a figura apareceu de novo. Mais próxima, mais definida. Atrás da Laura. Praticamente sobre o ombro dela. Cabeça inclinada. Como se ouvisse atentamente. E dessa vez, Camila viu um detalhe. Perturbador. Inegável. Estava olhando diretamente para a câmera, para ela, como se soubesse que estava sendo observada. E devagar, muito devagar, levantou a mão, dedo indicador estendido, e colocou sobre onde seria a boca. Gesto universal de silêncio. Shhh, como se pedisse ou ordenasse que Camila não contasse, não revelasse, não interferisse. Depois sumiu, de repente, como sempre, deixando Laura alheia, conversando normalmente. Camila entrou em pânico. Depois dessa sessão, me ligou, histérica, chorando. Ele olhou para mim, fez sinal para eu ficar quieta. Ele sabe que eu vejo e não quer que eu conte. Calma, respira. Vamos pensar. Pode ser que Laura esteja criando isso, inconscientemente. Algum trauma, dissociação. Roberto, eu vi. A gravação está aqui. Ele é real e está consciente de mim, da câmera, de tudo. Você precisa contar para ela. É questão de segurança, ética. Ela tem direito de saber. Sexta sessão, 19 de agosto. Camila decidiu. Ia contar. Não importava as consequências. Laura, preciso te mostrar algo. Das nossas sessões. Por favor, não se assuste, mas é importante. Compartilhou tela. Mostrou as gravações, os momentos, as figuras, tudo. Laura assistiu. Silêncio. Rosto pálido. Mãos tremendo. Quando terminou, lágrimas escorrendo. Eu sabia que tinha alguém. Não era impressão, não era ansiedade. Era real. Sempre foi real. Laura, você precisa sair desse apartamento. Agora. Pode ser invasor. Câmeras escondidas. Algo perigoso. Não é invasor. Eu sei quem é. Quem? Meu irmão, Matheus. Ele morava aqui, comigo, até março. Quando ele morreu. Covid, primeira onda. Eu estava com ele.
Sozinha. Não conseguia ajuda. Ele morreu aqui, no sofá, nos meus braços. Silêncio pesado. Camila sentiu o estômago gelar. E você? Continuou morando aqui? Sim, não tinha para onde ir. Não tinha dinheiro para mudar. E ele era meu irmão. Meu único parente próximo. Eu só queria sentir perto dele. Ainda. Laura. Você acha que é ele? Nas gravações? Tenho certeza. Sempre senti. Desde que ele morreu. Que ele não tinha ido. Completamente. Que ficou. Cuidando de mim. Protegendo. Como sempre fez. E agora eu tenho prova. Ele está aqui. Ainda. Laura cancelou as próximas sessões. Disse que precisava de tempo. Para processar. Para decidir. Uma semana depois, me ligou. Não a Camila. A mim. Porque Camila estava de licença. Não aguentou. Dr. Roberto, eu decidi. Não vou mudar. Vou ficar. Em 2017, um motorista de aplicativo em São Paulo pegou uma passageira de madrugada. Corrida simples. Centro para Zona Sul. 20 minutos. Rota conhecida. Ela entrou no banco de trás. Silenciosa. Cabelos longos cobrindo parte do rosto. Boa noite. Confirma o destino. Rua Augusta, 1847. Ela não respondeu. Só acenou com a cabeça. Gesto leve. Quase imperceptível. Ele começou a dirigir. Música baixa. Trânsito tranquilo. Madrugada de terça. Olhou pelo retrovisor. Ela estava imóvel. Olhando pela janela. Postura estranha. Rígida. Tá tudo bem? Temperatura do ar-condicionado está boa? Silêncio. Nenhuma resposta. Só o som do motor. Das ruas vazias. 15 minutos depois. Chegaram no destino. Prédio antigo, escuro, sem porteiro aparente. Chegamos. Rua Augusta, 1847. Ela não se mexeu. Continuou sentada, olhando em frente, imóvel. Senhora, chegamos no endereço. Nada. Ele virou. Olhou diretamente para ela e sentiu arrepio gelar a espinha. Ela estava olhando diretamente para ele, através do retrovisor, olhos vazios, sem expressão. E então, sussurrou, voz rouca, distante, como vinda de muito longe. Esse não é meu destino, nunca foi. Você me trouxe para o lugar errado, como todos os outros. E agora, preciso voltar, de novo, sempre de novo. E desapareceu. Simplesmente não estava mais ali. Banco vazio, porta fechada, nenhum som. Ele olhou ao redor, rua vazia, nenhum sinal dela, como se nunca tivesse entrado no carro, até checar o aplicativo e ver. A corrida ainda ativa, sem finalização, sem pagamento, e a localização dela, o GPS, mostrava que ela ainda estava no banco de trás. Conto mistérios. Esse caso aconteceu com um colega motorista de aplicativo. O Carlos. Dirige há 8 anos, mais de 10 mil corridas. Conhece São Paulo de ponta a ponta. Pessoa cética, racional, que sempre tratou histórias de motorista como exagero, lenda urbana, folclore de bar. Até essa corrida, até essa passageira, até perceber que algumas pessoas não querem chegar, querem só procurar. Meu nome é Thiago, tenho 34 anos, também sou motorista de aplicativo, trabalho em São Paulo há 6 anos. Conheci o Carlos num ponto de espera em 2019. Viramos amigos, colegas de estrada, trocamos dicas, rotas, histórias. Quando ele me contou sobre aquela corrida, achei que tinha bebido. Brincadeira, trote, cansaço de madrugada. Até ele me mostrar os registros, o aplicativo, as evidências, que não faziam sentido, mas existiam. E até eu mesmo. Meses depois, receber a solicitação da mesma passageira, mesmo nome, mesmo destino, e entender que algumas corridas não terminam, porque quem solicita não consegue chegar, nunca conseguiu, nunca vai. Carlos sempre trabalhou de madrugada, corridas melhores, menos trânsito, multiplicadores de tarifa, conhecia os perigos, áreas, perfis, tinha critérios, cancelava quando necessário. Sobrevivência de motorista, outubro de 2017, terça-feira, 2h15 da manhã. Acabando de deixar passageiro no centro. Ping. Nova solicitação. Avaliação 4.9. Mais de 200 viagens. Perfil confiável. Nome:
Marina S. Destino: Rua Augusta, 1847, Zona Sul. Aceitou. 2 minutos até o ponto de embarque. Rua deserta. Pouca iluminação. Chegou. Viu a figura na calçada. Mulher. Sozinha. Cabelos longos. Roupa escura. Parada. Ela entrou. Banco de trás. Sem dizer nada. Sem olhar para frente. Só sentou. Olhando pela janela. Boa noite. Marina? Confirma o destino? Aceno de cabeça. Leve. Sem palavras. Sem som. Carlos estranhou, mas não incomum. Muitos passageiros preferiam silêncio, especialmente de madrugada. Começou a dirigir. 20 minutos estimados. Rota pela Avenida Paulista. Depois Augusta descendo. Olhava pelo retrovisor. Ocasionalmente. Checando, como todo motorista faz. Segurança. Ela estava sempre na mesma posição. Imóvel. Olhando pela janela. Postura estranha. Rígida demais. Tá tudo bem? Quer que eu mude a temperatura? Nenhuma resposta. Nem movimento. Nem reconhecimento. Como se não tivesse ouvido. Silenciosa. Tudo bem. Cada um no seu quadrado. Mas algo estava errado. Ele sentia. A atmosfera do carro pesada. Fria. Como se o ar tivesse mudado. 10 minutos de viagem. Paulista. Semáforo vermelho. Carlos parou. Olhou pelo retrovisor. Ela não estava mais olhando pela janela. Estava olhando para ele, através do espelho. Olhos fixos, sem piscar, sem expressão. Apenas olhando. Precisa de algo? Ela não respondeu. Continuou olhando. Fixamente, segundos se arrastando. Sinal verde. Carlos acelerou. Desviou o olhar. Coração acelerado. Estranha. Muito estranha. Mais 5 minutos. Entrando na Augusta. Descendo. Prédios antigos. Bares fechados. Rua vazia. Checou o retrovisor de novo. Ela continuava. Mesma posição. Mesmos olhos. Fixos nele. Marina, está tudo bem? Posso te ajudar com algo? E então, pela primeira vez, ela falou. Voz rouca. Baixa. Estranha. Como vinda de garganta seca há muito tempo. Você sabe onde fica? Onde fica o quê? O lugar certo, onde eu deveria ir. Ninguém me leva para o lugar certo. Tô seguindo o GPS, pro endereço que você colocou. Rua Augusta, 1847. Não, esse não é o lugar. Nunca é o lugar. Mas eu continuo tentando. Tentando encontrar. Encontrar o quê? Silêncio. Ela voltou a olhar pela janela. Como se a conversa tivesse acabado. Como se ele não estivesse mais ali. Carlos sentiu calafrio. Algo estava muito errado. Pensou em cancelar, parar, pedir que ela descesse. Mas tinham chegado. Rua Augusta, 1847. Prédio antigo. 3 andares. Fachada desgastada. Escuro. Chegamos. É aqui. Ela não se mexeu. Ficou sentada, olhando em frente, como estátua. Marina, chegamos no endereço. Pode descer, por favor. Nenhuma resposta. Nenhum movimento. Só aquela presença. Pesada. Fria. Preenchendo o carro. Carlos virou. Olhou diretamente para ela. Sem o retrovisor. Face a face. Detalhes que não tinha percebido antes. Iluminação do poste revelando. Ela estava pálida demais. Roupa. Antiga. Estilo dos anos 80, 90. Desgastada. Manchada. E os olhos. Os olhos eram vazios. Como se olhassem, mas não vissem. Focados em algo. Além. Senhora, por favor. Precisa descer. Cheguei no destino. Ela virou a cabeça. Devagar. Movimento mecânico. Artificial. Como boneca girando. Olhou diretamente para ele. E sussurrou. Aquela voz. Rouca. Distante. Errada. Esse não é meu destino. Nunca foi. Você me trouxe para o lugar errado, como todos os outros. Como assim? Esse é o endereço do aplicativo. Você que colocou. Eu não coloquei. Nunca coloco. Só aparece. E eu entro, esperando. Que dessa vez seja o lugar certo. O lugar onde eu deveria ter ido. Naquela noite. Que noite? A noite que eu morri. Silêncio absoluto. Apenas o som. Do motor. Do coração de Carlos. Batendo descompassado. Você está brincando. Isso é pegadinha. Algum programa. Câmera escondida.
Eu morri. Aqui, nessa rua, 1995, 22 anos atrás. Peguei carona. Homem. Disseram que ia me levar em casa. Me trouxe aqui. Me matou. Nesse prédio. Nunca encontraram meu corpo. E desde então, eu procuro. Procuro o caminho. De volta. Pra casa. Mas nunca encontro. Só essa rua. Sempre essa rua. Saí do meu carro. Agora. E ela. Desapareceu. Simplesmente. Não estava mais ali. Banco vazio. Porta fechada. Como se nunca tivesse existido. Carlos saiu do carro. Tremendo. Olhou ao redor. Rua vazia. Nenhum sinal dela. Nenhuma pessoa. Checou o banco de trás. Vazio. Mas frio. Gelado. Como se algo muito frio tivesse estado sentado ali. E então, percebeu. O celular, o aplicativo, ainda mostrava. Corrida ativa. Em andamento. E o ícone dela, o GPS, indicava que ela ainda estava no carro, no banco de trás. Isso não é possível. Isso não está acontecendo. Finalizou a corrida, forçadamente. Mas o aplicativo não aceitou. Passageira ainda no veículo. Confirme chegada no destino. Ele confirmou. 3 vezes. 4. Nada. O aplicativo insistia. Ela ainda estava ali. Ligou para suporte. Madrugada. Atendimento automático. Ninguém para ajudar. Pânico crescendo. E então, notificação, mensagem, do aplicativo, da conta dela. Marina S. Você me trouxe para o lugar errado. Preciso voltar. Por favor, me leve para casa. Ninguém me leva para casa. Carlos jogou o celular. Entrou no carro. Acelerou. Fugiu dali. Coração explodindo. Mãos tremendo. Dirigiu. Sem destino. Só. Longe. Daquela rua. Daquele prédio. Daquela presença. Parou num posto. 20 minutos depois. Luz. Pessoas. Segurança. Checou o aplicativo. A corrida tinha sido finalizada. Automaticamente. Sem pagamento. Sem avaliação. Sem registro. Como se nunca tivesse acontecido. Mas no histórico. No lugar onde deveria estar aquela viagem. Havia. Mensagem. Texto simples. Obrigada por tempo. Talvez no próximo eu encontre o caminho. De volta. Pra casa. Carlos me contou. Uma semana depois. Ainda abalado. Ainda processando. Achei loucura. Estresse. Alucinação de madrugada. Até pesquisar. Rua Augusta, 1847. Histórico. Crimes. Registros policiais. E encontrar. Caso não resolvido. 1995. Marina Soares. 22 anos. Desaparecida. Última vez vista. Entrando em carro. Rua do Centro. Madrugada. Disseram que ia pegar carona. Nunca mais vista. Corpo nunca encontrado. Caso arquivado. 2005. 10 anos depois. E endereço. Onde testemunhas disseram que o carro foi